Essa é uma pergunta bem interessante, né? A gente hoje está sendo educado, né, a uma campanha de mídia, sobretudo de mídia, em que tenta tenta transformar tudo em mercadoria, né? Tudo é mercadoria, tudo pode ser precificado, a gente pode dar um valor de mercado a qualquer coisa. E, e aí eu acho que tem que começar a refletir de que algumas coisas na nossa vida não são mercadoria, né? Há uma série de elementos que constituem a vida do ser humano que não poderiam ser transformados em mercadoria. E acredito que os alimentos são um desses elementos que não deveriam ter esse mesmo tratamento. O que Talvez a no gente mesmo, tem estudado, oi, talvez no mesmo patamar que a água. perfeito, no mesmo patamar que o ar, né? E cada vez mais a gente tem aceitado, acho que esse teu exemplo foi muito claro, a gente tem aceitado a água como uma mercadoria, a água sido privatizada no mundo todo, né? E a privatização da água daí priva uma parte significativa de populações do acesso à água, e quando você não tem acesso à água, você passa a ter uma limitante nas condições de vida. Então esse é um ponto fundamental, e o alimento entra numa categoria como essa, em que sem o alimento a gente não consegue ter garantias de vida, né? E nem, não é nem garantias de qualidade mínima de vida, não há vida, né? A vida não se mantém. Então acho que a, a gente tem estudado muito isso na saúde coletiva, que eu trabalho numa linha que a gente chama de determinação social da saúde. A saúde não é só determinada, não se manifesta no nosso corpo, as condições de saúde, de enfermidade, não se manifestam no nosso corpo simplesmente por ter ou não doenças, mas a tua saúde plena se manifesta por uma série de elementos dados por um processo de determinação social. E se a gente vai buscar na, na, nas camadas, né, nas dimensões mais elevadas da nossa vida, do indivíduo, esse indivíduo está imerso numa realidade social, essa realidade social é muito definida pela classe social em que esse indivíduo pertence. E a classe social está imersa num contexto de sociedade, do modelo societário que a gente vive. E a gente sabe hoje que camadas muito importantes da sociedade, classes sociais, são cada vez mais privadas de recursos importantes para a vida, simplesmente porque não estão inseridas nesse modelo de produção e consumo. E aí as pessoas têm que começar a entender que para garantir a vida do outro, né, a garantir a vida do outro é preciso garantir o alimento, entre eles, por exemplo, também a água, o acesso à água, a um ar não poluído, etc. Então, e não ter o acesso ao alimento, as pessoas têm que começar a entender que transformar tudo em mercadoria faz com que o acesso ao alimento deteriore a saúde das pessoas, e quando eu tenho a deterioração da saúde do indivíduo, isso não se reflete simplesmente, né, em dizer, bom, esse indivíduo que vai se cuidar. No momento que eu tenho um deterioro de condições básicas da vida, nem o tratamento clínico pode resolver esse problema. Então, aonde eu quero chegar com isso? Que a gente teria que encontrar mecanismos de garantir o acesso ao alimento necessário para condições mínimas de vida digna, né? E para isso, não dá para... A gente passa a entrar com uma limitação que é não ver o alimento enquanto mercadoria. A gente tem acompanhado muito essa discussão agora por conta da pandemia. Em que sentido eu quero dizer isso? Muita gente está dizendo, bom, as pessoas, no momento que eu digo que as pessoas têm que ficar em suas casas, e elas daí passam a ter uma série de limitações de deslocamento, de trabalho, de renda, né, para viver, as pessoas estão dizendo, bom, vamos definir uma renda mínima. Por que o pessoal define uma renda mínima? Para que as pessoas tenham acesso, quando fala em renda mínima, a condições mínimas de vida. E a gente fica dizendo assim, elas possam comprar o alimento, elas possam comprar serviços básicos. E a gente, de novo, continua dentro do mesmo modelo. Não que eu seja contra a renda mínima,
Eu acho que dentro de um modelo limitado, de que tudo é mercadoria, você tem que garantir. Mas uma outra linha que a gente podia discutir é as pessoas têm que ter acesso ao alimento necessário para a sua vida. E o acesso ao alimento não é, daí a gente tem outra discussão importante, né? O alimento enquanto algo produzido pelo ser humano, né? Nessa relação, nesse metabolismo que ele realiza com a natureza, né? O alimento a gente extrai nessa nossa relação com a natureza, mas é o alimento que seja sadio, né? E quando a gente começou a aceitar a transformação do alimento como mercadoria, a gente aceitou também a industrialização do alimento como mercadoria. E quando ele entra no conceito de mercadoria, ele entra no conceito de uma mercadoria que tem que ser vendável. Então a gente passou a aceitar também, a gente discutia daí a fetichização da mercadoria, em que o alimento transformado em mercadoria passou a ser um elemento de mercado, e aí eu passei a produzir. Eu não. A sociedade aceitou a produção de alimentos travestidos de mercadoria que tem que ser consumíveis em alta qualidade de forma repetitiva. E daí a gente passou a ter alimentos, um exemplo típico, as bebidas gaseificadas, como a Coca-Cola, a Pepsi-Cola e outras colas mais, em que eles são produzidos como mercadoria, e uma vez que produzidos como mercadoria, a gente aceita passivamente que eles contenham, dentro da sua composição físico-química, coisas que nos viciem em consumi-los cada vez mais. Ele é uma mercadoria. E aí o fabricante diz assim, eu preciso escravizar, eu preciso tornar esse meu público um consumidor cada vez mais desse alimento. E às vezes, isso se repete com uma série de mercadorias chamadas de alimentos, enganosamente chamadas de alimentos, a população consumindo coisas que no futuro serão maléficas para a sua saúde. Então, não, a minha resposta, então, depois desse longo parênteses, dessa longa volta, não. Eu não vejo o alimento como uma mercadoria tradicional. Ele teria que ter... a sociedade tem que controlar muito o que ela admite que alguém utilize a palavra alimento como um produto mercantil. O custo social disso, eu acho que é um outro elemento que as pessoas têm que ter, os estudantes que seguem o teu curso têm que colocar em mente e refletir sobre isso. O custo social é muito alto. Por quê? No momento que eu permito que algo vendido como alimento, ou um alimento transformado numa mercadoria de mercado, com todas as regras de mercado, de tentar seduzir o consumidor, de colocar elementos que viciem o consumidor na compra compulsiva desse dito alimento, vai se refletir na saúde pública dessa população. E quem paga a conta da saúde pública é a sociedade como um todo. Então, alimento, como alimento é vida, o alimento é um garantidor das condições de vida, ele tem que ser tratado de forma especial, como eu trato de forma especial uma série de fármacos e medicamentos que eu digo assim, opa, isso não pode ser distribuído dessa forma à população, porque ele vai trazer malefícios que serão de custo muito alto para essa mesma população, para esse mesmo grupo social. Eu queria retomar essa questão do custo social, colocando inclusive uma questão que você acompanhou de perto, que é a produção da banana no Equador, no qual hoje o país não tenho certeza disso, mas se não é o maior produtor de banana, é um dos maiores produtores de banana do mundo. E essa cultura da banana ela foi apropriada pelo mercado de tal forma que essa banana chega no mercado europeu ao custo de vários euros por unidade, enquanto a remuneração do produtor equatoriano não é decente. É isso, Luiz?
É interessante isso, concordo com você, eu não creio que o Equador seja o maior produtor, mas me parece, pelo menos foram dados que eu segui no Equador, ele é o maior exportador mundial de banana. Né? Talvez não o maior produtor, mas sim o maior exportador mundial de banana. E é interessante se você segue a cadeia produtiva da banana, né? Se você segue a cadeia, desde o produtor até o ponto de venda da banana equatoriana, você vai notar, primeiro, que os maiores consumidores da banana equatoriana são os supermercados alemães. E são os supermercados alemães, e como toda a produção é construída para ser exportada, e quem detém o poder de venda do produto, que é produzido por um pequeno produtor na costa sul do Equador, ele não conhece o consumidor, ele não sabe quem é esse consumidor, ele não tem relação social nenhuma com esse consumidor. Quer dizer, aquele pequeno produtor lá da costa sul do Equador, culturalmente ele não sabe quem é o alemão, ele não o conhece, ele não sabe não sabe nem o poder aquisitivo desse consumidor. Ou seja, você tem uma ruptura muito clara entre o produtor e o consumidor. São dois mundos completamente distintos, né? Esse supermercado que tem o seu consumidor cativo, em que a banana é uma mercadoria, ele define o quanto ele pode lucrar com essa banana. E como ele é o dono do processo de venda, que é o que importa numa mercadoria, e aí os alunos têm que começar a refletir. Então, é uma mercadoria e eu vou fazer toda a relação de mercado com essa mercadoria. O supermercado define o quanto ele aceita pagar pela caixa, porque ele define o quanto ele quer de lucro sobre a banana. Ele sabe o limite que ele pode cobrar do consumidor alemão, que entra no supermercado, e ele vai maximizar seu lucro. Quando ele maximiza seu lucro, ele diz assim, bom, para eu ter esse belo lucro aqui, eu não vou pagar mais do que 4, 5 dólares a caixa da banana. Que ele vai vender cada banana por €1, mas ele vai pagar 4, 5 dólares aquela caixa. Isso vem depois, eu tenho que somar os custos de todo o transporte, de toda a importação da banana na cadeia produtiva de consumo alemã. Aí eu tenho todo o transporte dessa banana no processo de navio, né? Ela vem em cargas de navio. Tem o exportador do Equador, que é o cara que domina esse processo de trading, de como eu faço esse produto chegar, e é um produto. A banana é um produto perecível, então ela tem que durante o processo, ela tem que ser colhida verde. E todo esse processo de maturação ocorre daí no navio, para ela chegar no porto da Alemanha e mais uma semana ali estar no supermercado. E aí eu chego para o produtor. Então, tem todo esse custo de logística e de impostos, de importação e exportação. O cara que é o exportador chega para o produtor e diz assim, eu te pago no máximo 2 dólares por essa caixa de banana. Mas não é só isso. O produtor alemão, o consumidor alemão foi educado que a banana tem que ter este aspecto, esta curvatura, ela não pode ter nenhuma pintinha. A banana pode estar perfeita, a banana pode ser orgânica, mas como ela é um produto de marketing, não me interessa a qualidade daquele alimento. Então eu posso ter um produtor que, por algum motivo de chuvas, de secas, de qualquer motivo natural, a banana não está naquele formato, ele perde toda uma produção de um alimento, e aí é um alimento em belas e boas quantidades de ser consumido, ele vai ser jogado fora, por quê? Porque ele não está no formato que interessa. Então, olha o que a gente fez nessa transformação do alimento em mercadoria. Esse produtor, ele passa a ter uma margem de lucro, né, na produção da banana, que não garante suas condições de sobrevivência. Então eu pude vivenciar isso. Eu passei uma semana acompanhando o processo produtivo da banana no Equador, e as condições de vida desses produtores são lamentáveis. Quando você daí, como eu conheço a Alemanha, já entrei em supermercados na Alemanha,
E aí eu sei a condição de vida do consumidor da banana do Equador, eu digo, não é justo. Essa banana que é um alimento, e um alimento de extrema qualidade, a sua produção está gerando condições tão insalubres para o cara que gerou esse belo alimento. Então, e isso é a banana enquanto mercadoria. Então, acho que esse é um exemplo, para mim, é um exemplo muito claro, né, de que a gente deteriora condições de vida de um povo simplesmente porque colocou a produção, e ele produz algo belíssimo, que é um alimento de extremo valor nutricional. Ele vive mal para produzir um alimento tão importante para o ser humano. Então, isso tem que refletir. Como é que eu mudo esse processo? As pessoas podem dizer assim, eu não quero soluções sociológicas radicais ou extremas. Eu não estou discutindo que solução. Eu só estou discutindo que as pessoas têm que refletir que nesse modelo esse modelo não é justo. E esse modelo coloca pessoas em condições muito ruins de vida para produzir alimento. Então tem que ser revisto, né? E aí uma revisão clara é essa que eu acho que a tua pergunta me induz. Eu não veria pelo menos o alimento enquanto mercadoria.